Então, a minha caminhada foi assim. Eu desenhava desde pequeno. Aí no pré-primário eu ganhei um prêmio lá de melhor desenho, que era uma poupança na Aspa, que nem existe mais, mas não sei por que acabou. E aí, um dinheirinho na Aspa lá e uma medalha. E aí meu pai se ligou e me colocou num curso de desenho. Aí eu comecei a fazer curso de desenho, tal, tal, tal. Aí eu vi que eu desenhava bem e eu jogava futebol ao mesmo tempo. Jogava futebol e desenhava. E eu pensava, ou eu vou ser desenhista, ou eu vou ser jogador de futebol. Porque meu pai era jogador de futebol, tinha jogado no Penapolense e tinha treinado no Corinthians. E aí eu descobri depois que ele parou de jogar no Corinthians por minha causa, né? Porque tinha que pagar as contas. Que ele trabalhava numa metalúrgica na época. E aí, o legal foi aos 14 anos, se não me engano, Mandíbula, que eu fui estudar na Pan-Americana, Escola Pan-Americana de Artes. E aquilo meio que mudou minha vida, cara. Porque, pô, eu tinha que pegar 3 ônibus, eu acho. Era 3 ônibus pra ir pra Pan-Americana, lá de São Bernardo. Era 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. Então, no caminho, eu ficava sonhando um dia trabalhar com isso, trabalhar com desenho. E foram 3 anos muito legais lá na Pan-Americana. Eu lembro que o primeiro ano, eu era muito novo, eu era o mais novo da classe. 14 anos não, acho que até antes. Acho que eu tinha não, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos, isso. Tinha 12 anos, comecei na Pan-Americana e eu era o moleque mais novo. E aí eu percebi que, pô, tinha gente que desenhava muito melhor do que eu, o pessoal mais velho, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender, tenho que ficar melhor que os caras. E aí o professor passava um exercício, eu fazia 2, 3, 4 exercícios. Quando eu aprendi a misturar tinta, foi uma das coisas mais legais da minha vida. Quando eu descobri o lance de misturar tinta, trabalhei com guache, depois aprendi a trabalhar com acrílica, depois com óleo. E aí foi muito legal. E lá é legal para aprender técnica, né? Aprendi técnica de lápis de cor, de aquarela. E eu tenho lembranças boas. Aí no segundo ano eu já tava melhor, porque no primeiro ano eu só tomava pau, né? Tipo, tinha uns caras muito melhor do que eu. Eu era uma criança, né? Praticamente, 12 anos. Então no segundo ano eu comecei a sacar qual que era. E aí, pô, eu ganhei vários prêmios no segundo ano, lá de melhor aluno, de umas premiações que tinham dos concursos e tal, porque eu saquei, ficava treinando em casa e eu vi que aquela era a minha praia. Então, pô, o pessoal, eu lembro que o diretor na época, que era o meu professor, que era putz, eu vou lembrar o nome dele. Caramba, não, se tiver alguém aí daquela época me lembra aí, eu não tô lembrando o nome dele. Mas é um cara que me ajudou muito, porque ele pegou meu trabalho, Mandíbula, e mandou pra uma agência de publicidade e falando assim, vocês têm que contratar essa criança, né, esse moleque. E eu lembro que na época era a Almap, cara. Se não me engano era a Almap, na Paulista. E eu morrendo de medo, levando o meu portfólio, na época levava-se portfólio impresso, né? Que era o conjunto dos seus trabalhos impressos ou pintados, né? As pinturas originais. E fui lá pra tentar pegar um trampo, um estágio. Morrendo de medo, sei lá, tinha 13 anos, né? Então fui lá e... Cara, acabou não rolando, não sei porquê, mas eu acho que é porque eu era muito novo e tava muito nervoso, muito nervoso. E eu lembro que um ano depois, quando eu tava no terceiro ano da Pan-Americana, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar, na verdade, numa agência de publicidade em Santo André. E na época eu queria desenhar, né? Só que era um trabalho de arte finalista. Sabe o que é um arte finalista, Pequena Mandíbula? Eu imagino que ele finaliza a arte. Então, mas como ele finaliza a arte? No história em quadrinho, o que é um arte finalista de uma história em quadrinho? Imagina que tem um desenhista que faz o desenho a lápis. Certo. Vem um arte finalista e passa nanquim naquilo lá. Entendo. Então eu fazia isso, mas não com desenho artístico. Eram as bordas dos anúncios do jornal. Imagina um jornal impresso. Tem as bordas e com anúncio de imóvel, de não sei o que e tal. Eu fazia aquelas bordas todas decoradas, fazia na mão, cara. É um trabalho chato pra caramba. Mas era o primeiro trampo que pintou, entendeu? É isso. E dali eu comecei a fazer... Saí de lá depois, acho que um ano depois eu saí pra montar um estúdio em casa. Porque eu percebi que fazendo o trabalho lá, eu não tava fazendo o trampo que eu gostava, que era o trabalho artístico. E eu queria fazer capa de revista, queria fazer ilustração interna pra revista. Esse era o meu sonho, né? Meu sonho desde criança. Já tinha visto também que o futebol não ia dar muito certo, porque eu era um cara muito baixo, tinha feito umas peneiras, não tinha passado e tal. Falei, meu lance é desenho mesmo. Aí eu
comecei a montar meu portfólio de novo, com trabalhos mais artísticos, e fui nas revistas. Aí comecei a pegar trabalho na Placar, na Veja, na Playboy, em todas essas coisas. E aí eu falei, putz, cara. E era uma grana legal na época, assim. Pô, eu ganhava mais do que eu ganhava lá de estagiário, trampando em casa e fazendo meus desenhos. Aí, claro, virava à noite, essas coisas, mas era uma outra época, né? Dava pra... Mandíbula, imagina uma coisa. Olha que doido que era essa época. Como é uma época que você não viveu, era o seguinte. Você ia até a revista. Digamos que você é o cara da Placar. Você me chamou por telefone fixo. Não existia celular. Oi, Vilela, tudo bem? Sabe aqueles trabalhos que você deixava umas amostras de trabalho na editora? Então faça o cara da editora aí. Não, faz você vai fazer porque você não sabe o cara da editora falou. Eu falo, ô Vilela, eu vi seus trabalhos aqui, cara, tem uma ilustração pra você fazer aqui. A gente tem... Não sei se era real na época, né? Mas digamos que seja. A gente tem R$1.000 aqui pra você fazer 8 ilustrações de uma matéria. Você pode vir aqui? Amanhã? Posso. Eu não tinha essa voz. Eu não sei, não te conhecia quando você era jovem. Tá, engrossa a voz então. Posso. Então, tá. Eu vou te mandar por fax, então, a matéria, você dá uma lida e traz uns RAFs aqui que a gente vai ver e a gente conversa sobre isso, tá bom? Beleza, fechado. Sabe o que é RAF? Não, Sabe? eu imagino que sejam uns rascunhos. Isso. RAF, sendo os rascunhos. Então, o cara passava por fax a matéria. Então, digamos que uma que eu lembro que foi famosa, assim. A morte do PC Farias. Você nem sabe o que é isso, né? Não. Na época do Collor, teve um puta rolo de escândalo e tal. E mataram o PC Farias, que se não me engano era o cara que cuidava da grana do cara e tal, da campanha. Tesoureiro. Tesoureiro, eu acho que era isso. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu fiz essa ilustração. Então, o cara, o que fazia? O cara da Playboy me mandou... Na época, essa foi uma ilustração que eu fiz pra Playboy. Ele mandou essa matéria do jornalista. Eu li essa matéria. E aí ele já deixava o espaço que a ilustração tinha que ocupar. Tinha um buraco lá. Então eu fazia os RAFs num espaço que era para ser ilustração e lendo o texto eu fazia, entendeu? No estilo que eu achava que tinha que ser. Aí chegando lá, eu levava os RAFs e o cara aprovava, eu pedia alteração, eu ia para casa, fazia um RAF novo, mandava pro cara, ok. Aí eu fazia um layout mais bem feito. Aprovou, fazia um layoutão legal, mandava por fax, aprovou, beleza. Aí, cara, era uma coisa maluca. Eu não vou saber direito, mas eu acho que a gente tinha uns 5 dias pra fazer a ilustração, uma semana pra fazer a ilustração, às vezes até 2 semanas. Hoje em dia você tem que fazer ilustração de um dia pra outro, de 2 dias no máximo. Aí eu fazia ilustração, como a ilustração era... Você pintava a ilustração, mandíbula, eu fazia umas artes desse tamanho assim, mais ou menos. Por que eu fazia grande, sabe? Por que eu fazia grande se ia sair pequenininho? Você sabe? Pra preencher com os detalhes. Porque imagina o seguinte, se eu faço uma ilustração desse tamanho, quando reduzir para esse tamanho, porra, qualquer defeito, qualquer deformação vai ficar mínima. Então a gente fazia grande para quando reduzisse, ficasse melhor a resolução, o detalhamento da bagaça, entendeu? Então eu fazia artes grandes, às vezes era de folha inteira, então eu fazia umas 3 vezes maior assim do que a ilustração. Aí os caras, eu tinha que deixar lá, levava na editora, deixava os originais, eles fotografavam e depois me entregavam. Eles fotografavam mesmo. Tinha cromo e tudo mais. Então aquilo tinha uma puta qualidade de imagem. E depois eu ficava com os originais. Tem os originais até hoje. Um dia eu vou mostrar. Até marquei, podia ter trazido os originais aqui pra mudar. É verdade, era uma boa, né? De repente, putz, a Mari não sei se ela vai saber onde estão os originais aí. Eu trago outro dia. Outro dia eu trago aí os originais. Quando vier algum artista aqui, eu trago os meus originais pra mostrar também. Mas agora uma pergunta minha. Quando você tá lá na escola de arte, o que você imagina como sendo o ápice da profissão de artista? É escrever uma história pra Marvel? Não. Nessa época... É boa a sua pergunta, mas nessa época não existia a menor possibilidade de eu pensar em trabalhar com quadrinho. Sabe a única coisa que dava pra trabalhar com quadrinho no Brasil? Maurício Souza. E eu sonhava um dia trabalhar na Maurício Souza. Mas esse negócio de trabalhar para Marvel não existia possibilidade. Isso aconteceu, eu vou contar essa parte depois. Mas não existia essa possibilidade na época. Nem sonhava, que tipo assim, como assim trabalhar na Marvel? A gente não é americano, entendeu? Para mim, pô, imagina, um moleque de São Bernardo, Brasil, não tinha nem como. Então, é isso que você ia perguntar?
Mesmo assim, ainda pensando, por mais que não existisse a possibilidade, tá. Mas o que seria o ápice da profissão? Seria as grandes revistas de quadrinhos do exterior? Não. O ápice é isso que eu tinha conseguido logo cedo, cara. O ápice, pra mim, era fazer Playboy, então. fazer Placar, que eram as revistas que melhor pagavam e que vendiam milhões, cara. A Veja tinha uma circulação absurda. Eu lembro que... Eu não sei em qual eleição que eu fiz a capa. Mas imagina, cara, eu fiz uma capa sobre a eleição. Então era uma mão segurando um voto toda manchada, assim, uma capa que... E era uma coisa muito louca, cara. Porque eu fiz essa capa. E olha só, os caras pediam para 3 artistas, se não me engano, na época fazer a capa da Veja. Porque poderia ser que a capa caísse. Então imagina que tinham 3 assuntos. Eleição, se fosse hoje por assim. Morte da Marília Mendonça e outra coisa que tá se falando agora, sei lá. Coronavírus, vai. Então eles tinham 3 matérias principais e eles não sabiam qual ia ser capa. Claro que eleição tinha uma grande possibilidade de ser capa. Mas, por exemplo, tinha 3 variantes de eleição, por exemplo. Se eles sabiam que ia ser eleição a capa, eles pediam pra mim no estilo, pra um cara que era realista, outro estilo, e pra um cara que era mais caricato, outra capa. E aí, na hora, eles iam decidir qual capa ia. Então, você fazia a capa e não tinha certeza que ela ia pra banca. Então, olha a emoção, cara. Eu fiz a capa, os caras gostaram. E aí, no dia... Eu não lembro quando saía a Veja ou quando sai a Veja, mas eu acho que era domingo de manhã, na primeira hora. Então, eu fui pra banca na primeira hora, assim, do domingo e tava a minha capa lá. Aquele monte de revista Veja, cara. Aquilo é uma emoção, velho, que eu não tenho como descrever. Cara, eu tô na capa da Veja, sabe esse negócio? Ninguém sabe quem fez a capa da Veja, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, é a capa do Vilela. Mas, cara, pra mim, aquilo era o ápice que eu tinha chegado, sei lá, aos 17, 18 anos. Então, cara, foi uma época muito legal pra mim, mas eu abri mão de muita coisa porque, cara, trabalhar com... Quem trabalha com desenho sabe o que eu tô falando. Você não tem final de semana, você não tem dia, não tem noite. Era uma... Agora... Com o computador talvez seja diferente, mas era tudo na mão, demorava muito, cara. Tinha refação. Refação é quando o cara pedia, putz, essa unha aqui, muda essa unha, coloca a unha de uma mão de mulher, por exemplo. Você tinha que ir pra casa refazer aquilo. Não tinha computador na época, então era uma época muito... Mas o ápice era isso. Cara, não tinha como você sonhar com uma coisa maior do que fazer ilustração para as maiores revistas do Brasil.